Paulo de Tarso. Antes, Saulo de Tarso, perseguidor do cristianismo nascente, a Paulo de Tarso, embaixador do cristianismo. Paulo de Tarso escreveu, o apóstolo dos gentios, escreveu 14 cartas, 14 epístolas. Foi quem mais escreveu em um Novo Testamento. Pois bem, nós vamos iniciar uma série de vídeos a respeito dos comentários do benfeitor Emmanuel às cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo é o objeto de dessa série de vídeos que vamos iniciar hoje. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus sob a claridade da doutrina espírita. Nós iniciamos hoje uma série de vídeos cujo tema é Cartas de Paulo por Emmanuel. Vamos explicar o motivo dessa série de vídeos. Emmanuel escreve várias interpretações, em vários livros, ele interpreta versículos do Novo Testamento. Versículos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, as cartas de João, de Tiago, de Pedro, de Judas e de Paulo de Tarso. O objeto dessa série de vídeos são as cartas de Paulo por Emmanuel. Emmanuel escreveu mais de 1000 comentários de versículos do Novo Testamento. E ele explica a metodologia dele. Qual é a metodologia? Ele pega um versículo, não mais que um versículo e comenta. E ele explica no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro que ele inicia, o primeiro livro onde ele começa as interpretações dos versículos. Ele inicia dizendo: muitos vão estranhar a sua metodologia, porque ele pega um versículo e muitas vezes alguém vai notar que parece contrariar as disposições do capítulo em que se insere aquele versículo. Aí ele explica que faz isso ponderando que num colar de pérolas, cada pérola tem um valor específico. E no conjunto de ensinamentos do Mestre Jesus e seus continuadores e seus seguidores, cada situação se adapta à vida da pessoa. Então, ele pega daquele versículozinho e extrai aí um ensinamento. Ele extrai um ensinamento rico, porque cada versículo do Novo Testamento é rico de ensinamentos. Pode conter vários ensinamentos num único versículo. E muitas vezes é isso que acontece. No mesmo versículo, ele escreve vários comentários que estão distribuídos em outros livros, em mais de um livro. É muito interessante isso. No mesmo livro e em outros livros. Pois bem, como é que Emmanuel faz? Ele dá o título do texto, do comentário, dá o título. Em seguida, ele coloca
o versículo do Novo Testamento. No caso das cartas de Paulo, a gente vai iniciar com Romanos, carta de Paulo aos Romanos, coloca o versículo e em seguida ele comenta, faz o comentário desse versículo. E hoje nós vamos falar, o vídeo de hoje tem como título Todos somos devedores uns dos outros. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. E logo em seguida, ele começa com um texto comentando esse versículo de Paulo, extraindo daí o ensinamento. Então, vamos ao texto de Emmanuel. Depois, a gente comenta. Dívidas. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem vive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Todos somos devedores uns dos outros. O Emmanuel até comenta que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele é devedor de gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. E essa, ele diz, essa é a condição de todos nós. Todos nós somos devedores. Nós somos devedores àquelas pessoas que nos cercam, que convivem conosco, que trabalham conosco e que estão no mesmo ambiente em que nós estamos. Somos devedores. Então, por isso, cai por terra o orgulho, a vaidade. Nós somos devedores. Não importa, até o pior carrasco nosso, pior inimigo, o pior adversário, nós somos devedores a eles. Muitas vezes, alguém que nos prejudica, mais à frente, aquilo ali vai resultar num bem que a gente não imaginava acontecer. E no final, Emmanuel ainda nos diz que, começando do próprio corpo, nós devemos a esse corpo, nós devemos a ele. É ele que nos tem servido de veículo para nós, em nossa aprendizagem, em nosso aperfeiçoamento, nosso aprimoramento na marcha para a perfeição. Então, o que temos que fazer é agradecer a Deus, pedir compreensão em todas as situações adversas,
Aí a gente lembra, epa, eu sou devedor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado. Deus os abençoe e até a próxima.